Romanos 8, parte 2. Estudo da palavra, Deus e nós. Amados, os estudos da palavra são gravações de lives realizadas no Instagram, @DeusSNós e @aura.celeste_. Algumas versões, como a NTLH, falam morrerão espiritualmente. Por que morrer espiritualmente? Não é morrer espiritualmente. De Deus. Morrer espiritualmente para Deus são pessoas que... Mas veja, olha a construção da NTLH. Está falando se a pessoa não tem o espírito... Volta lá, antes. Aqui, ó, no versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do espírito. Se de fato o espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O que a NTLH a ideia que a NTLH está trazendo é o seguinte, que se você vive, a tua mente ela é voltada para a carne, para a natureza humana, então tu não tem o espírito. Entende? E você vai acabar morrendo espiritualmente, por quê? Ele já está falando das coisas futuras. Está dizendo o seguinte, se você continuar vivendo pela natureza humana, você vai morrer espiritualmente, você vai ficar separado de Deus. Entende? Você não tem o Espírito de Deus e você vai viver separado de Deus. Ora, Deus é o seguinte, gente, Deus é um Deus de liberdade. Tá? Ele não obriga a gente a nada. Ele deixa disponível para que a gente receba voluntariamente. É uma opção, como foi desde o início. Agora, se a pessoa não quis viver aqui no mundo junto com Deus, vai viver o resto da eternidade separado dele, sim. É isso que ele diz. É isso que a NTLH está dizendo. Ah, você não quer viver aqui no mundo unido a Deus? Mediante ser guiado pelo Espírito dele? Você não quer viver sendo guiado pelo Espírito de Deus? Então você vai viver a eternidade separado dele também. Porque Deus é eterno. Se você não receber o Espírito dele aqui, enquanto você está vivo, entende? Veja, a alma, ela tem uma âncora, tá? Aquilo que vai afundar ela, que vai levar ela para algum lugar. Porque a alma, ela é só uma centelha, uma inspiração divina, tá? Então, ela é leve. Vamos dizer assim, tá? Ela é leve, ela é um balão. Vamos dizer assim, ela é um balão, uma folhinha. Ela precisa de uma âncora para deixar ela firme. Ela tem a âncora do mundo ou a âncora de Deus. O que a NTLH está dizendo é o seguinte, olha, é a tua âncora que vai te levar ou para junto, para viver com Deus eternamente, ou vai te levar para o lago de fogo e enxofre, que é a separação eterna. Essa é a morte espiritual. Entendeu? Entende? É isso, ela leva a gente, veja, isso é meditar na palavra. Ora, quando a gente é acostumado a ler, por exemplo, eu gostava muito de ler quando eu era do mundo, eu gostava muito de leitura. Mas aquele tipo de leitura, né, que não leva a gente a nada. Mas eu gostava de ler, tá? Eu era o tipo de gente que gostava de ler. E quando a gente começa a ler, a gente treina o nosso cérebro para entender aquilo que a gente está lendo. Porque tem muita gente chamado de analfabeto, oh meu Deus. Funcional? Como é que chama? Hã? Analfabeto funcional? Isso. Ele lê, ele sabe ler, mas ele não entende o que ele está lendo. Entende? Esse é o analfabeto funcional. Ele não entende o que ele está lendo. E é isso que acontece com as escrituras. É falta de entendimento. Por isso que a gente deve meditar. Quando a gente for ler as escrituras, a gente deve meditar. Pedir ao Espírito Santo para nos ajudar. Para nos dar o entendimento, porque nós já temos o Espírito de Deus. Nós recebemos esse Espírito quando a gente nasce de novo. Só que esse Espírito, ele é criancinha. Ele nasceu como Jesus disse. Gente, se você quer entrar no reino de Deus, você vai ter que entrar como uma criança. Ou seja, está dizendo que você tem que nascer. Como é que a pessoa nasce? Criança. A criança cresce, não cresce? Então, bem, normalmente, né? A gente não vai ser criança para sempre. Imagina uma pessoa que tem 20 anos e é uma criança. Não cresceu, está no corpo de uma criança. Não tem nem entendimento de uma pessoa de 20 anos. Existe doença, sim. A gente sabe que tem doença dessa natureza, degenerativa. Mas isso não é o normal.
E também não é o normal os filhos de Deus continuarem sendo bebês, sendo criancinhas, e ficarem chamando a atenção e fazendo birra e malcriação. O ideal que Deus quer é que a gente cresça, entra no reino de Deus, nascendo de novo como crianças, e por favor, cresçam. É isso que ele está dizendo, tem humildade para crescer. Não continuem como bebês, como crianças, que vão estar sempre batendo pezinho, sendo rebeldes, não vai sair do lugar. É isso que as escrituras estão dizendo, entende, filho? Então, é isso daqui, é esse pensamento aí que a NTLH está construindo. Ora, se você não tem o Espírito de Deus, então você vai viver espiritualmente morto. Ou seja, você, para Deus, as pessoas que não têm o Espírito aqui, ou seja, o Espírito dele, tá, gente? O Espírito da parte dele, que é o que une ao ser humano a Deus, é o Espírito do novo nascido, do qual o Espírito Santo vem habitar, forma a união do Espírito. Se a pessoa não tem o Espírito de Deus, ela não pertence a Deus. Ou seja, não tem o Espírito de Cristo, ela não pertence a Deus. Ela não nasceu de novo e ela é morta espiritual, sim. É isso que conduz as pessoas à morte espiritual. É o não novo nascimento. É viver apenas escravo da carne, da natureza humana, das suas coisas humanas. É isso que mantém as pessoas afastadas de Deus. Entendeu? Veja, é o que eu falo para você, todas as versões, elas são necessárias, são importantes. É que a gente realmente precisa molhar o bico. Tem camadas, tem compreensões, e aí, conforme a gente vai manuseando a palavra, o próprio Espírito vai dando entendimento, vai fazendo com que a gente manuseie, como diz lá em Timóteo, né? Bons obreiros que sabem manusear a palavra de Deus com perfeição, né? Com habilidade. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Se viver de acordo com a carne, vai morrer. Veja, ele está falando tanto das pessoas que nasceram de novo. Veja, se a gente nasce de novo e é bebê espiritual, se a gente viver no campo da natureza humana, o que vai acontecer? A gente está vivendo enganado. Porque a gente é bebê espiritual, está vivendo debaixo do engano. E quem é que fomenta o engano? Quem é que destrói o corpo físico? Quem é que trouxe o pecado para o mundo? Foi Satanás. Então ele ainda tem o domínio sobre a destruição do corpo físico. Então aqui dá um entendimento dúbio, que dá um entendimento que abre esse leque. E assim Deus quis que fosse, para fazer a separação entre aquele que tem o entendimento do Espírito e aquele que não tem. Ora, a morte, gente, não é só morte física não, tá? Tem a morte física e tem a morte espiritual, que é o que a NTLH está falando. A morte física, um filho de Deus pode ter a morte física, pode morrer precocemente. Se ele for um bebê espiritual, uma criança espiritual, Satanás vai enganar ele e vai levar ele para o lado do pecado e vai destruir o corpo dele. Porque Satanás é inimigo daquele que é filho de Deus. Ele não quer que os filhos de Deus reinem em vida. Ele não quer que os filhos de Deus adquiram a maturidade espiritual. É por isso que ele fomenta um engano, é por isso que ele traz a lei, mistura com a graça e dá aquela coisa aí que você vê que distorce tudo. E aí fica aquelas criancinhas semelhantes àquelas crianças que são desnutridas. E esse é o espírito, espiritualmente falando, eu estou falando, tá, gente? Estou falando. Espiritualmente falando. Ou seja, cresce distorcido, cresce, não tem força, o Espírito fica apagado e o Espírito Santo entristecido. Porque o Espírito Santo, como é que o Espírito Santo vai ficar feliz com uma pessoa que ignora a obra de Jesus? Se ele veio glorificar Jesus, como o Espírito Santo vai se alegrar com isso? Entende? Não tem como. Não tem como. Está tornando a obra de Cristo inútil. Isso não alegra o Espírito Santo, pelo contrário, se entristece. É aí que Satanás arrasta os bebês, as crianças espirituais para a morte física. Essas pessoas não vão morrer espiritualmente, eles vão morrer fisicamente. Mas também tem a morte espiritual daqueles que não nasceram de novo, que não têm o espírito doador de vida e que a sua âncora da sua alma é o guia desse mundo. Então vai arrastar ela para o inferno. E aí sim é a separação espiritual. Entende? Essa é a morte espiritual. Você entendeu? 14, né? Porque todos os que são guiados... olha só aí o que ele diz agora. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, os que não são guiados pelo Espírito de Deus não são filhos de Deus. É isso que ele está dizendo. Ora, vocês têm um guia agora. Chama-se o Espírito Santo. Ele é o nosso guia.
Se nós não somos guiados por ele, nós não somos filhos de Deus. Entende? Ou seja, é que está falando de pessoas que não têm, uma coisa eu dizer que eu sou, e outra coisa eu ser. Por isso que eu falo para vocês, para que não haja nenhum tipo de entendimento errado, que não haja nenhum engano, nada, declarem com seus lábios: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Declarem isso. Tornem isso conhecido de vocês mesmos. Tragam a existência através do fôlego, através da fala. Crie, por isso eu falei. Façam isso. Para que o maligno não tenha lugar, não encontre lugar dentro de vocês. Tá bom? Não adultere aquilo que vocês receberam de forma gratuita por Deus, dado por Deus, o presente de Deus. Aqui no grego, tá igual do grego também, tá? Eu tô fazendo uma comparação aqui com vocês para não ter esse entendimento errado. E o 14 aqui na NBV diz assim: porque todos que são dirigidos, ou seja, é igual quando a gente pega um carro, né? Porque todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então permitam-se ser dirigidos pelo Espírito de Deus, para que Deus possa governar a vida de cada um de nós. Permitamos, né? Vamos permitir. Pois vocês não receberam um espírito que os torne escravos, medrosos e servis, mas receberam um espírito que os adota como verdadeiros filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Isso é um termo, né, aramaico para pai. Aqui na minha diz assim, na NVI: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. Mas novamente temerem, ou seja, aquele espírito que estava lá em Adão e Eva, que fizeram com que eles temessem a Deus, ficassem com medo de Deus. Foi esse espírito que entrou no ser humano. Os espíritos que Jesus expulsava quando ele estava em corpo físico aqui no mundo. E o mesmo espírito que dominava ali os discípulos, para fazer com que eles vivessem com medo quando Jesus foi retirado do meio deles. Jesus estava morto, né, ali no coração da terra. E quando Jesus voltou, como nós já dissemos aqui, Jesus só encontrava eles às portas fechadas, com medo dos judeus. Mas depois que eles receberam um novo guia dentro deles, aí eles passaram a frequentar o templo constantemente. Aí já não tinham mais medo daqueles judeus, pelo contrário, já estava junto deles, né? Porque o templo era onde eles ficavam. E aí eles faziam igual Jesus fazia quando Jesus estava no corpo físico dele também. Ele ficava lá, não queria nem saber. Deus fez o mundo, criou o mundo para nós, então nós vamos ficar aqui também, porque nós somos filhos de Deus. Vocês não vão expulsar a gente, porque aquele que é maior está em nós, né? Aquele que é menor está no mundo. Aqui no grego diz assim: pois não recebeste espírito de escravidão, como Isaac disse, não, um espírito de orfandade, para novamente, de escravidão novamente, ou seja, novamente significa que o espírito que estava ali antes, entende? Olha o grego o que diz. Pois não recebeste espírito de escravidão novamente, para temor. Então, o espírito que estava ali, mais uma vez, a gente volta lá para o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 2. O espírito que nós recebemos quando nascemos do alto é o espírito que vem de Deus, procedente de Deus. Nós sabemos a procedência dele. É igual Jesus. Jesus disse: eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Vocês não sabem. Vocês acham que eu sou filho de José e de Maria. Mas eu sei que eu vim do Pai e voltarei para ele. Ninguém mudava a forma como Jesus pensava. Ele estava consciente da verdadeira identidade dele. Nós também devemos estar cientes da nossa verdadeira identidade. Nós viemos de Deus. Nós nascemos do alto, de Cristo Jesus. Ele é a semente da qual os frutos somos nós. E nós, como frutos, também temos sementes. Então, vocês não receberam o espírito de escravidão novamente para temor, mas recebeste espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Espírito de adoção
por quê? Porque nós, quando recebemos Jesus Cristo, já estamos vivos nesse mundo. Para alguém fazer parte de uma outra paternidade, outra maternidade, precisa ser adotado. Está falando sobre o nosso corpo físico. Está falando de duas coisas. O Espírito que está dentro de nós, que foi soprado por Jesus Cristo, esse é o verdadeiro Filho de Deus. Mas essa parte humana será adotada por Deus para regeneração. Entende o que estou dizendo? A regeneração é metanoia na alma e santificação do corpo. Quando Jesus vier na redenção, aí tudo vai se fundir. Só vai restar um. Entende? O trabalho vai ser manifesto perfeitamente. É porque aqui debaixo desse firmamento existe um tempo para cada coisa. Nós estamos nessa dispensação desse tempo. Compreende? Então, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito. Veja, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito. O próprio Espírito aqui com E maiúsculo está se referindo ao Espírito de Deus, ao Espírito o Espírito Santo, né? O Espírito selo, o Espírito pleno. Testemunha ao nosso Espírito, ao Espírito do homem, que procedeu de Deus. Esse Espírito novo nascido, que somos filhos de Deus. Veja, não é um Espírito novamente para temor. É um Espírito de amor e de coragem, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo. E de moderação, né? Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aqui na NBV diz assim: pois vocês não receberam o Espírito, veja, o Espírito que os torna escravos medrosos e servis, mas receberam o Espírito que os adota como verdadeiros filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, esse Espírito adota o quê? A nossa parte humana, a nossa alma, porque ela já é nascida aqui nesse mundo. Quem já é criança, que já é nascida, gente, isso é muito simples. A criança que já é nascida, para ela fazer parte de outra família, ela precisa ser adotada, porque ela não vai, como disse Nicodemo, como é que vai voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? Não é assim que funciona. E Deus não deixou nada para trás, tá bom? Então, essa é a adoção. É a parte, a manifestação, a completude dessa obra na nossa parte já nascida, a nossa parte humana. Essa parte humana é que é adotada, entende? Essa parte física terrena é que é adotada pela parte espiritual. Vocês compreenderam? A parte espiritual adota a parte física, terrena, material. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aqui na NBV diz assim: contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante. A NBV diz que é insignificante, se compararmos com a glória que ele nos dará mais tarde. Mais tarde é o que eu acabei de dizer. Quando essa parte se fundirá, o natural vai se fundir com o espiritual e nós vamos tornar uma só. Não vai mais haver essa parte terrena, essa parte aqui do corpo orgânico, desse corpo físico, e a alma, como é que eu posso dizer, escrava dessa natureza, entende? Desses pensamentos, dessas coisas. Não, tudo vai ser fundido. É isso que ele está falando aqui. No porvir, no tempo que Jesus vier para nos resgatar, então as duas partes se fundirão, serão uma só parte. Entende? Esse é um trabalho que ele é gradativo, é um processo que é gradativo e vai acontecendo conforme nós crescermos espiritualmente. Tá bom? Lógico que as pessoas que não crescerem espiritualmente também serão, né, suas almas também serão fundidas ao espírito, né, mas como nós já dissemos, o tipo de corpo vai ser mediante, né, o nosso crescimento espiritual, ou seja, os poderes, a intensidade do brilho, porque até entre estrelas tem diferença de esplendores, não é isso que o apóstolo Paulo fala? Então tudo isso está ligado, tá, com o nosso crescimento espiritual, tá bom? Então 19, toda a criação espera com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Veja, a criação espera com expectativa
que os filhos de Deus sejam revelados. Deixa eu ver como é que está aqui. 18 e 19 aqui no grego. Pois consideram que são dignos os sofrimentos do presente, que não são dignos os sofrimentos do presente tempo, de serem comparados com a vindoura glória a ser revelada para nós. A vindoura glória. Ou seja, a consumação das coisas, tá? A perfeita consumação das coisas. 19. Pois a intensa expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A NVI diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza criada, toda a criação. Agora a gente vai falar de coisa aqui muito séria, tá? Versículo 20. Prepara aí. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha. Ou seja, a criação, tá? A criação. Ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, não porque ela quis, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Que a sujeitou. Quem foi? Vamos ver como é que está aqui na NBV? Pois toda a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria vontade, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. O grego diz a mesma coisa, não voluntariamente, né? A criação foi sujeita não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, vamos desmistificar isso daí? Vamos desmistificar? Vamos para Gênesis, capítulo 3, versículo 17 ao 19. 19 não. Aqui na NTLH fala Deus. Deus, né? Eu já vou explicar, tá, Vini? Eu já vou explicar, tá bom? Eu vou explicar. Eu sabia que ia ter alguma dessas encrencas aí. Mas eu vou explicar, tá bom? O Espírito já havia me alertado. Por isso que a gente vai lá no finalzinho. Veja, a Bíblia, ela responde a si mesma, tá? Então, a gente não precisa ir em nenhum outro lugar. Vamos em Gênesis. Em Gênesis 3:17. Você pode ler aí, Vini, por favor, como é que está na tua versão? E para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Como é que está na sua versão aí, Isaac? Vamos ver como é que estão essas crianças. A gente dirimir todas as dúvidas. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Maldita, né? Maldição. Né? A terra foi amaldiçoada por conta da escolha de Adão. Ou seja, foi a escolha dele. A desobediência foi o resultado da escolha dele. Ao invés de ele ouvir Deus, não foi isso que Deus disse? Ao invés de você me ouvir, você ouviu sua mulher. Então, maldita é a terra por sua escolha. A sua escolha trouxe maldição para a terra. Aí, a gente brigar. Aí, ao invés de plantas e coisas úteis, começou a produzir o que? Abrolhos e espinhos, coisas inúteis que fazem mal. Então, a gente vai lá para Gênesis 1, tá? Diz assim, ó: criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus criou o homem e a mulher os criou. Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Subjuguem a terra. Dominem. Sujeitem ela a vocês. Vocês dominarão sobre a terra, sobre toda a minha criação. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Ou seja, toda a criação.
Disse Deus, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com suas sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Veja, aí agora a gente vai lá em Hebreus, comparar com Hebreus 2, 7 e 8, tá? Olha que interessante. A gente está falando da mesma coisa, tá? Só que agora é a substância, tá? É a explicação daqui. Então, diz assim, tu fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e honra. Quem? Adão. Adão e Eva. Um pouco menor que os anjos. Por quê? Porque eles não tinham espírito em si mesmos. Os anjos são espírito. Anjos são espíritos. Adão e Eva não eram. Por isso que é um pouco menor. Eles tinham um fôlego de vida. Entende? Um pouco menor do que os anjos e coroaste de glória e honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Que interessante. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Olha o que Deus está dizendo, olha o que o Espírito Santo está dizendo. Que ele fez Adão e Eva e nada, absolutamente nada, aqui na terra, não estava sujeito a ele. Aquela serpente estava sujeita a ele. Era uma serpente. Se Satanás tivesse vindo em forma de dragão, de espírito, coisa amedrontadora, que não tivesse debaixo da terra, o próprio Deus viria e expulsaria ele. Porque aí seria entendeu? De igual para igual. Mas ele sorrateiramente, astutamente, inteligente como ele é em espírito, ou seja, o que o espírito ele é perfeito. Ele sabia. E ele veio em forma de serpente. Porque em serpente, como animal, ele podia estar ali. Como um animal, ele podia estar ali, não como um espírito. Então, agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, né, aquele que por um pouco de tempo foi feito menor do que anjos, Jesus coroado de honra e glória por ter sofrido a morte. Enfim, aí já entra falando de Jesus. Então, até aquele momento, ele está falando o que está no Salmo. Como eu amo a palavra de Deus. No Salmo 8. Vamos dar uma olhada no Salmo 8? O apóstolo Paulo, veja como a palavra de Deus, ela explica ela mesma, ele está usando as escrituras para explicar o que o Espírito Santo lhe deu. Então, ele está explicando a própria escritura. Diz assim, eu vou pegar aqui a partir do versículo 5. Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais. Não é a mesma coisa que a gente está falando? Não é? É a mesma coisa que o apóstolo Paulo, que o autor de Hebreus falou. Um pouco menor do que os seres celestiais. Letra C, do que Deus. Ou seja, não era um espírito. Não tinha espírito. Não tinha espírito. Eram almas viventes. Entende? Almas viventes. Então já morre aí essa ideia de dizer que Adão morreu espiritualmente. Morreu nada espiritualmente, não. Nem espírito, coitado, ele tinha para morrer. Né? Então vamos dar um desconto para ele. Mas Deus sabia, tá bom? Deus faz o final ser melhor que o primeiro. O melhor vinho foi servido depois. E tu fizeste dominar as obras das tuas mãos. Fizeste dominar as obras das tuas mãos sobre os seus pés. Tudo puseste. Então Deus colocou Adão e Eva como cabeça da humanidade. Eles dominariam sobre toda a criação. Todos os rebanhos, manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Está falando de quê? Está falando da parte que a gente leu em Gênesis. Está falando de Gênesis. Entende? Então, quem foi que sujeitou a terra à inutilidade? Foi a cabeça da humanidade, Adão. Deus deu. Aí veja o pensamento do tradutor da NTLH. Como Deus é o dono de todas as coisas, foi ele que fez. E ele diz que as animalhas do campo, vocês querem me fazer sacrifícios para mim? Se eu tivesse fome, eu pediria a vocês? Se todas as coisas do mundo me pertencem, por que eu pediria alguma coisa a vocês, se eu quisesse? Então, todas as coisas... Veja o que o tradutor da NTLH está dizendo. Ele está indo lá para cima. Agora ele foi lá para cima. Aí diz, veja, tudo pertence a Deus. Então, Deus, como sujeitou a terra a Adão, Adão caiu. E a terra foi maldita por causa dele.
a criação caiu. Ela não foi sujeita à inutilidade porque ela caiu. Ela caiu porque o cabeça da humanidade caiu. Entende? E ele arrastou tudo. Foi igual Satanás fez nos céus. Ele arrastou um terço dos anjos com ele. Então uma pessoa cai, não cai sozinha, né? Ela sempre está levando algum rastro, né? O rabo sai puxando alguma coisa, né? Então, foi isso que aconteceu, tá bom? Então, quem sujeitou a terra a Adão foi Deus. Deus deu a terra a Adão. Ele fez a terra para Adão e Eva, para os seres humanos. Salmo 116, versículo 16. Amo a minha Bíbliazinha, gente. Toda rabiscada, me encontro nela. Acho tudo rapidão. Os mais altos céus pertencem ao Senhor. Ou seja, os mais altos céus, veja, não é em cima desse firmamento aqui, não. Não é essa galáxia aqui, não. Estamos falando ali de quarta, quinta, sexta dimensão, Deus sabe qual, tá? Então diz assim, os mais altos céus, tá bom? Lá para cima, não tem nada a ver com essa dimensão aqui, por favor. Aqui é a dimensão 3, tá? Terceira dimensão, não estamos falando da terceira dimensão. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra, ele a confiou ao homem. Em algumas versões diz a Adão, não é? Vamos ver, só tirar a teima aqui, né, Vini? Você que gosta, né? Atualizar aqui, ó. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos de Adão. Viu? Então, a terra pertencia a Adão e a sua posteridade. Portanto, a criação caiu porque o cabeça da humanidade caiu. E ele arrastou a criação para a inutilidade. Entendeu? Compreendeu, Vini? Viu como aquilo que o apóstolo Paulo recebeu abrange de Gênesis a Apocalipse? Por isso que eu digo seguramente a vocês, quando nós terminarmos de estudarmos as cartas do apóstolo Paulo, a gente vai ter coberto aí pelo menos 90% da Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Pode ter certeza disso. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Na esperança, aí entra a superioridade de Deus. Deus deixou que fosse, por isso que NTLH traz Deus. Porque Deus deixou que tudo fosse encerrado debaixo dessas coisas, para que quando a redenção vier, possa levar tudo também. Entende? Se o primeiro cabeça caiu com tudo, o segundo cabeça, o último Adão, vai regenerar tudo. Se por um veio a corrupção, a destruição, a maldição, pelo outro virá a redenção. Entende? De todas as coisas. O principal de tudo é o quê? O ser humano. Para Deus, o principal de tudo é o ser humano. Por isso que as coisas estão do jeito que estão. Então, pois a futilidade, né, da criação foi sujeita não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou em esperança que também a própria criação será libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme conjuntamente e sofre dores de parto até agora. Sofre dores até agora. Desde o início até agora. Esse até agora, isso já faz mais de 2000 anos, né? O tempo que a Bíblia foi, né, essas coisas foi não sei quantos mil anos aí, né? 1500, 1600, enfim, 1800. Olha quanto tempo, até agora. Veja, para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. Então a gente não pode ver as coisas espirituais da mesma forma como nós vemos as coisas terrenas. É por isso que quando a gente lê as Escrituras, que é o fôlego de Deus, a gente precisa ter o Espírito Santo para nos fazer essa separação, tá? Então, não somente ela, mas também nós mesmos, né? Que recebemos, que temos a primícia do Espírito em nós, também nós gememos em nós mesmos.
Aqui a NVB diz assim: pois toda a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria vontade, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, ou seja, foi a escolha de Adão, né? E Deus deixou que fosse assim, para que quando o conserto vier, alcance tudo, conserte tudo, restaure tudo. Na esperança de que a própria criação seja libertada da escravidão, da decadência, em que se encontra e participe da glória, viu? Ou seja, se encontra agora da decadência, por causa do primeiro Adão, também vai se encontrar na liberdade dos filhos de Deus, na glória, quando a redenção chegar. Sabemos que até mesmo a natureza criada geme até agora, como uma mulher está em trabalho de parto. E mesmo nós, os santos, embora tenhamos o Espírito Santo em nós, como uma amostra que nos permite conhecer o sabor da glória futura, olha, veja, ou seja, porque a gente ainda está preso, né, a esse corpo do pecado, a alma ainda tem ali aqueles resquícios, né, que precisam ser metanoiados, então é ali que nós gememos, é esse conflito, essa luta das duas naturezas, é assim que nós gememos. E o Espírito, né, nos dá aí essa amostra que nos permite conhecer o sabor da glória futura. Também gememos interiormente para ser libertados da dor e do sofrimento, porque verdadeiramente, quanto mais a gente cresce espiritualmente, mais a gente vê o quão o pecado é destrutivo, o quão o pecado é maligno. A gente vê a seriedade da decadência que se encontra essa dimensão após a queda de Adão. Nós também esperamos ansiosamente aquele dia quando Deus nos dará plenos direitos. Veja, Ele nos dará plenos direitos. Nós temos agora. Nós ainda não temos isso agora manifestos, porque as coisas ainda estão caminhando, entende? É uma caminhada gradativa. Nos adotando como seus filhos, essa parte física, como eu já falei. A gente não recebe Jesus depois que a gente já nasceu e já está aqui há bastante tempo, não é? Primeiro a gente nasce humanamente falando, naturalmente, e depois a gente recebe Jesus. Esse nascimento espiritual vem depois do natural. Então, para que o espiritual possa trazer filiação para o lado já nascido, é necessário a adoção, tá bom? E isso não foi de graça, custou o sangue de Jesus. O preço pago foi o sangue de Jesus, tá bom? Então, não é gratuito, não. É gratuito para a gente, né? Mas teve um preço para Deus. Inclusive a redenção dos nossos corpos. É aí que a gente vai ser verdadeiramente como Jesus, em todos os níveis. É isso que eu estou falando, da fusão. Essa fusão, essa verdadeira transformação de um todo, de um geral. Porque aí o Espírito vai permear todo o nosso ser. Nós não estaremos mais sujeitos a esse corpo físico e a nossa alma estará entrelaçada, casada verdadeiramente com o Espírito. Verdadeiramente um só. Vai ser uma coisa só. É o que tipifica a carne. Entende? Na carne não se unem dois e se tornam uma só pessoa. Então esse casamento resultará numa só pessoa também. A pessoa espiritual. Entende? Como Deus faz tudo perfeito e tudo está devidamente conectado, não tem nada fora dos eixos. Espero que vocês estejam entendendo. Então, aqui o versículo 23 na NVT diz assim, na NVI. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, ou seja, né, os discípulos foram os primeiros a nascerem de novo. Gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então, a adoção total vai ser quando, né, esse corpo ele for absorvido, né, pela vida. A vida vai permear tudo. E aí já não vai mais haver essa luta, esse conflito entre duas naturezas, porque nós seremos apenas uma natureza. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos com paciência. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Essa parte aqui também é muito interessante, no grego. Tá? Semelhantemente também, o Espírito ajuda na fraqueza. E veja, o Espírito aqui
Aí, no grego, gente, não tem esse negócio de ter letra maiúscula e letra minúscula. Aí vai da interpretação do tradutor. E aí a gente precisa do Espírito Santo nesse momento, porque a gente saber, né, qual é o Espírito, não é? A gente está falando aqui que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Vamos ler? Que devemos orar como é necessário, não sabemos. Ou seja, a gente não sabe orar como é necessário. A gente não sabe orar como verdadeiramente é necessário. É isso que ele está dizendo. E aí o nosso espírito, ou seja, a nossa alma, não sabe orar como é necessário. Ainda que fale bastante. Não sabe. Mas o Espírito nos ajuda. Ou seja, a nossa parte espiritual ajuda a nossa alma a dizer coisas. Entende? Ele fala. O Espírito, veja, a gente pode estar orando, a gente pode estar na nossa oração, sem saber o que está dizendo. Mas o Espírito, ele intercede por nós. Olha só o que a Bíblia diz. O que devemos orar, como é necessário, não sabemos. Ou seja, o que devemos orar, como é necessário, a gente não sabe. Mas o próprio Espírito, aí aqui já é o Espírito com E maiúsculo, o próprio Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Em outras palavras, né? Essa união de Espírito mostra e intercede junto às nossas almas. A Deus junto por nossas almas. É a união de Espírito. Ele intercede. O nosso Espírito, ele não está em união com o Espírito Santo. Ele recebe do Espírito Santo. O Espírito Santo é o guia. Ele guia o nosso espírito, que ainda precisa de ajuda, para interceptar pela nossa alma. Porque a nossa alma, ela não sabe, ela só entende das coisas aqui de baixo. Ela vê a necessidade, então ela vai lá na necessidade. Entende? É por isso que a gente precisa crescer espiritualmente, para que a gente aprenda a orar verdadeiramente o que devemos orar. Veja, olha o que diz aqui. O que devemos orar, como é necessário, não sabemos. O que devemos orar, como é necessário, a gente não sabe. Entende? Isso é uma questão de viver, é por isso que o apóstolo Paulo está construindo ali toda o entendimento. Viver pelo Espírito. Para que essas mentes sejam fundidas, para que haja uma comunicação direta entre aquilo que vem da mente de Deus para a nossa mente. É por isso que é necessário esse crescimento espiritual, para que esse conhecimento seja desbloqueado em toda a sua plenitude. Mas, independente disso, o próprio Espírito intercede em nosso favor. Entende? Mesmo em meio à nossa meninice, essa união de espírito nos garante essa intercessão. Ele continua falando, olha. Porque segundo Deus intercede pelos santos. E sabemos que ou seja, deixa eu pegar aqui uma versão mais simples de ler. 28, né? Não, 28 não, 26, perdão. E desse modo o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. O Espírito, porém, ora por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E aquele que conhece, aqui fala que sonda, e aquele que conhece todos os corações, conhece ou sonda, sabe a intenção do Espírito. Porque o Espírito intercede pelos santos em harmonia com a própria vontade divina. A sua versão diz como? Esse versículo aqui, 27. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Viu? Você consegue entender? Aqui diz a mente do Espírito, na Nova Almeida Atualizada, diz, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Ou seja, Deus sabe qual é a mente do Espírito. Por quê? Porque estamos falando do mesmo Espírito.
E ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? Está descrito na palavra dele. Está descrito na palavra de Deus a vontade dele. Entende? Então, ainda que a gente não saiba ainda manipular essas coisas, mas o Espírito sabe. O Espírito sabe. E Deus que sonda quem é o seu filho, ele sabe diferenciar quem são os seus filhos e quem não são, ele intercede em nosso favor. É por isso que nem sempre a gente colhe aquilo que a gente plantou. Pelo contrário, Deus não deixa que a gente colha os nossos chuchus, né, os nossos abacates, as nossas cebolas, e acaba nos dando coisas boas, ao invés do mal que a gente merece. É quando a gente planta no solo do Espírito. Por causa da intercessão do Espírito. O Espírito que intercede. É o Espírito que conhece a mente de Deus, porque ele veio de Deus. Essa união de Espírito faz exatamente com que Deus sonde o nosso ser. Ele sonda o nosso ser. E vamos dizer assim, ele se sente em casa. Porque é a casa dele, né? Não é a casa dele? Não é a casa do Espírito, nosso corpo? Não é a casa, não, o templo do Espírito Santo? Então. Entende? E aquele que conhece todos os corações sabe a intenção do Espírito. Aqui é a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos em harmonia com a própria vontade divina. Ou seja, porque ele sabe aquilo que vem de Deus. Ele conhece o coração de Deus. E Deus conhece a mente do Espírito que ele nos deu. E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem. Aí, olha só, aqui na minha versão NVI, diz assim: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Como é que está a NTLH? Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. Aqui no grego diz assim: e sabemos que aos que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem, segundo o seu propósito. Ou, perdão, aos que foram chamados aos que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, olha como é que diz aqui na versão NVB. Olha só, é isso que eu falei para você, Vini. Nem todas as versões são perfeitas, a gente tem que extrair. E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus. Olha a condição. Se amarmos a Deus, não. E estivermos ajustados aos seus planos. Ou seja, ele está aqui agindo igual o tradutor da NTLH. Entendeu? Exatamente. Ele está indo pela mesma interpretação. Ou seja, e a sutileza, hein? Sim, se você nasceu de novo, ora, você está enquadrado dentre aqueles que Deus ama e que amam a Deus por quê? Vini, lê o que está escrito aí em Romanos 5:5. Olha só, graça pura, 5:5. Pura graça, hein? Pura graça. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Viu? Então, é a mesma esperança que está falando aqui, não é? A esperança que não nos deixa decepcionados, a esperança aqui, ó, que fala aqui no versículo 24. Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é a esperança a esperança que se vê não é esperança. Quem espera aquilo que já está vendo? Ou seja, essa esperança. Então, essa esperança não nos deixa frustrados. Por quê? Porque Deus já derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que ele nos deu. Então, não pode ser aqui esse tipo de coisa. Não pode ter essa condição. Aqui ele está levando em consideração as pessoas que não nasceram de novo, que não vivem pelo Espírito de Deus, que não têm o Espírito de Deus.
Por isso que diz, se amarmos, ou seja, se amarmos, está condicionado se amarmos a Deus. Ora, todo aquele que nasceu de Deus, o amor já foi derramado no seu coração, pelo Espírito Santo que ele nos deu. Então não tem essa condição. Para os filhos de Deus, não. Entende? Você pode ainda não entender porque você ainda não cresceu espiritualmente. Mas você sabe que você ama a Deus, mesmo que suas atitudes ainda não sejam perfeitas. Mas você sabe que você ama. É isso que o apóstolo Paulo diz, a nossa justificação dependeu de Cristo e não das nossas atitudes. Entende? Tá bem, né? Essa é a graça divina. Essa é a graça divina. Por isso que isso daqui não está condicionado ao que ele mesmo já escreveu nesses versículos, nesses capítulos passados. Né? E se estivermos ajustados aos seus planos. Ora, todo aquele que nasceu de novo já está dentro dos planos. Já estão dentro dos planos que Deus preparou. Já fazem parte disso, já está ali, porque Deus já viu tudo antes de qualquer do nosso dia ter vindo à existência, Deus já sabia de todos eles. Então nós já fomos predestinados, nós já fomos pré-escolhidos, Deus já pré-visualizou, Deus já pré-fez tudo, Deus já entende. Então nós estamos encaixados aí. É como aqui, né, na NVI diz, pois aqueles que dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, foram chamados de acordo com o propósito. Aí vai continuar. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para... Viu? Os que de antemão conheceu, ou seja, Deus, antes da gente ver a existência, Deus já tinha nos conhecido, já sabia. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme, olha, já predestinou para serem conforme à imagem do seu filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, antes da nossa vida sequer existir, Deus já tinha escolhido a gente, já tinha nos predestinado para que a gente fosse a imagem de Jesus Cristo, com tudo que Ele nos deu. Hebreus 2, do 10 ao 11, fala sobre isso. Olha só o que Hebreus diz. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento do autor, aliás, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Então, isso já foi providenciado em nosso favor, desde antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus. Por isso ele não se envergonha, ele levou muitos filhos para a glória, e não se envergonha de nos chamar de irmãos, porque isso já estava pré-estabelecido por Deus desde antes da criação do mundo. Não foi feito assim de qualquer forma. Deus não faz as coisas de qualquer forma. Aliás, ele nos chamou em Abraão antes de circuncidar Abraão, para nos encaixar ali. Então, tudo que Deus faz é muito bem fundamentado. 29, desde o princípio, assim, olha como diz aqui a NBV. Aí tem uma coisa que coopera e outra coisa que não coopera, mas aí a gente vai juntando que faz sentido. Desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos. Viu? Foi o que nós falamos aqui. Desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos. Por quê? Porque Deus tem o presente contínuo diante dele. Ele não tem futuro nem passado. Ele vê todas as coisas antes que cada coisa possa acontecer. Então, desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos e ele também os predestinou. Ou seja, separou. Ele separou. Separou como? Pela palavra da verdade. Já nos santificou pela palavra da verdade. Para que para que se tornassem semelhantes à imagem de seu filho. Como é que a gente se torna semelhante à imagem de Cristo? De glória em glória, pelo Espírito, contemplando pelo Espírito da glória, que está em nós. Para que se tornassem semelhantes à imagem de seu filho, de tal modo que seu filho seja o primeiro entre muitos irmãos. Gente, isso aqui está igualzinho ao que está descrito em Hebreus 2. Jesus foi o primeiro de muitos irmãos, de muitos filhos que ele levou para a glória. E que está levando. Nós somos frutos do que Cristo fez, somos frutos de Cristo. Então, quando a gente nasce de novo, a gente tem que imaginar Cristo soprando o Espírito dele em nós. É verdadeiramente Deus fazendo ali, na pessoa de Jesus, a nova criação. Só que agora, espíritos vivificantes.
A semelhança exata de Jesus Cristo. Por isso aqueles triângulos congruentes que ontem a menina falou, somos congruentes em Cristo, como espíritos. Como espíritos estamos congruentes com Cristo, assim como Cristo é com o Pai. De todos os lados. Só que isso ainda não se manifestou. Lembra como a gente acabou de aprender aqui? Ainda não se manifestou. E por isso nós gememos em nós e a natureza idem, aguardando até o dia dessa redenção. Por isso que a gente luta, essa luta das duas naturezas dentro de nós ainda. Existe essa luta e é isso que nos entristece, é isso que nos torna cansados, pesados. Mas se conhecermos a verdade, a gente vai romper com isso. Então, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem e semelhança do seu filho, a fim de que seja um primogênito entre muitos irmãos. Primogênito é o primeiro do mesmo gênero. Jesus foi o primeiro e gerou a nós dessa semente incorruptível que é ele. Ele nos gerou. Esse ser que nasceu em nós, esse nascido do alto, é semelhante a Cristo. Portanto, a gente não deve ficar falando que a gente é isso, que a gente é aquilo, que a gente é aquilo, seja de forma negativa, não. Porque se nós nascemos de Cristo, a gente está xingando Cristo. Entende? E isso é abominação diante de Deus. É o que o Espírito Santo falou para Pedro. Não chamem de impuro aquilo que eu purifiquei. Entende? Vocês não devem fazer isso. Então, versículo 30. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Veja, os que ele predestinou, ou seja, lá desde a criação do mundo, ele chamou, não é? Chamou essas pessoas, nós. Aos que chamou, ele também justificou em Cristo Jesus, tá? E também glorificou. Vini, eu preciso dessa versão na NTLH. Isaac, eu preciso também na sua. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Viu? Repartiu a sua glória com eles. Sabe por quê? Ele nos fez nascer do alto. Ele dividiu conosco quem ele era. Ele nos tornou espíritos. E ele nos selou com o Espírito Santo. Ao contrário do que as pessoas dizem do Antigo Testamento, que Deus não divide sua glória com ninguém, mas ele dividiu com o Filho. Que o Filho é a exata expressão do Pai. Ele não divide com ídolos. Ele não divide com o espírito contrário. Com aqueles que não conhecem a Deus, mas com o Filho dele, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele deu a glória. E o Filho dele repartiu com as suas sementes, com os seus frutos. Com aqueles que estão nele. Porque tudo que é do reino de Deus é compartilhado. E foi da vontade do Pai nos dar o reino. Tá? Foi da vontade do Pai. Não foi vontade nossa. Foi ele que nos escolheu. Tá bom? Então, ele reparte com o Filho dele. Tá? Porque o Filho dele e ele são a mesma pessoa. Né? Espírito. Então, depois de predestinados, ele os chamou. E depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Lhes deu sua glória, viu? O Espírito Santo. Viu? Então, ele já nos deu. Ele nos predestinou, ou veja, ele foi lá e marcou. Quando chegou no tempo devido, ele chamou. Entende? Lá na criação do mundo, ele predestinou, marcou. Tá marcado. Para mim, para ele sabia. Ele sabia quem era. Ele conhecia todos. No tempo devido, ele chamou. Tendo chamado, o que ele fez? Olha como está aqui na VFL. Deus planejou para que essas pessoas fossem como seu filho. E as chamou no tempo devido. Ou seja, se planejou, viu? Lá é o predestinou. Aqui é planejou. O predestinar aqui é planejar. Viu? De acordo com seus planos. De acordo com os seus planos. Planos de quem? Planos de Deus. Então, no tempo devido, ele nos chamou. E aos que chamou, também declarou justos. Declarou justos em quem? Em Cristo Jesus. Nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Foi pela justiça de Deus sido cumprida em Cristo Jesus, cumprida por nós, não cumpridas em nós. Não foi isso que nós aprendemos? E não só as declarou justas. Pera,
Olha só, além de nos justificar em Cristo, ele também repartiu sua glória com eles. Entende o que ele está dizendo? Que desde a criação, o plano dele, ele colocou as pessoas que iriam receber Jesus Cristo. No tempo devido, ele as chamou, justificou elas através de Jesus Cristo. E depois de ter justificado, o que ele fez? Repartiu o seu Espírito. Deu Espírito para elas. Por isso, essa divisão da glória aqui, essa glorificação, é o resultado da justiça de Deus em Cristo Jesus. É o resultado da justiça ter sido cumprida em Cristo. Se a gente ler isso aqui de trás para frente, não vai sobrar nenhuma dúvida, porque Deus é assim. De frente para trás, de trás para frente, ele diz a mesma coisa. Entende? Se nós lermos isso aqui de trás para frente, a gente vai ver que é a mesma coisa. Ou seja, ele deu a glória para aqueles que ele tinha justificado, a quem ele já tinha chamado e que tinha sido planejado. Entende? Essa é a perfeição da obra de Deus. De trás para frente, de frente para trás, ele fala a mesma coisa. Ou seja, o plano dele foi perfeito. Tá bom? Então, ainda que a gente queira falar de forma invertida, a gente vai chegar lá no início. Porque foi assim que ele quis fazer. E ele fez, ele tornou isso verdadeiro. Cristo não retrocedeu. Então, 31. O que podemos dizer diante de coisas tão magníficas? Diz a NBV. O que podemos dizer de coisas tão magníficas? Verdadeiramente, coisas magníficas quanto estas. Se Deus está do nosso lado, quem é que pode estar contra nós? Versículo. Como é que está o 31 aí na sua versão, Pini? Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Né? Ora, quem é maior que Deus? Jesus disse isso. Quem é maior de Deus? Quem pode arrebatar alguém das mãos de Deus? Se Deus é o maior, se o Pai é o maior de todos. É isso que ele está dizendo aqui. Versículo 31. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? E de graça, gratuitamente, todas as coisas. Veja, se Deus não poupou Jesus, como é que ele pode não nos dar juntamente, veja, juntamente com Cristo, todas as coisas, veja, todas as coisas. É isso que a Escritura diz, todas as coisas de forma gratuita. Você não precisa pagar por elas, porque foram pagos. O maior pagamento de todos. Como eu disse para vocês, é como se Deus tivesse nos dado um cartão de crédito sem limite. Em Cristo Jesus. Entende? Ele creditou isso para nós, em nossa conta, os que estão em Cristo Jesus, por causa da obra do Filho dele. Porque o Filho dele cumpriu perfeitamente tudo que tinha sido designado para que ele cumprisse. Aqui na NBV diz assim: visto que ele não poupou nem o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, será que certamente não nos dará e de graça todas as coisas? Certamente não nos dará e de graça todas as coisas? Vini, você pode ler, por favor, Efésios 1, do 4 ao 11? Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido Veja bem, olha só rapidinho, Vini. Olha como a gente está falando da mesma coisa, só que em cartas diferentes. O que o apóstolo Pedro disse? Que Paulo fala as mesmas coisas em suas cartas. Mas as pessoas que não entendem acabam distorcendo o que ele diz para a sua própria perdição. Então a gente está falando aqui da mesma coisa. Veja, o Espírito Santo está nos conduzindo a cartas diferentes do apóstolo Paulo para mostrar que ele está falando a mesma coisa para pessoas diferentes, porque Deus não se contradiz, tá bom? Não fala uma coisa aqui e depois ele vai lá e nega o que ele falou, não. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, e de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Isso é justificação, viu, Vini? Esse nos apresentar diante dele sem culpa é a justificação. Portanto, nada que a gente possa fazer pode nos tirar desse lugar aí. Pode continuar. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo. A gente volta para o início. Viu? A gente volta para o primeiro versículo do capítulo 8.
Ô, Glória! Aí, isso aí. Você vê que ele está justificando, a gente foi lá para Gênesis para justificar, ou seja, isso aqui não está baseado em achismo, não. Está baseado na lei de Deus. Está baseado na obra, nas feituras de Deus. Não é em achismo do apóstolo Paulo, não. Não é em viagem aqui de Sandra e de Vinícius, não. Está baseado na obra de Deus, na escritura de Deus, do início ao fim. Viu? Não está sob um fundamento que é levado pelo vento ou por tempestades, não. É um firme fundamento inabalável, que é a própria palavra de Deus, como Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Viu? Pode continuar, Vini. Gente, aleluia, glória a Deus. Oh, Deus. Oh, fala, Deus. Não é assim que os pentecostais fala, Deus. Adoro. Adoro. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu Filho querido. Não estamos falando da mesma coisa? Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que Ele tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua... Uma NTLH aqui, ó. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. Por isso que falou que foi pela vontade de Deus aqui no lado. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu corpo, nossa união com Cristo. Então, viu? Estamos falando da mesma coisa. Então, Efésios 1 está falando a mesma coisa que ele está falando aqui em Romanos 8. Foi vontade de Deus, foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos justificou. Ele nos deu gratuitamente em Cristo Jesus. Entende? E aí ele fala, né, que convergirá em Cristo todas as coisas. Por isso que Ele permitiu que fosse assim desde o início. Porque se caiu em Adão, então vai convergir agora em Cristo. Então, em Cristo, Ele unirá todas as coisas debaixo do seu domínio, entende? Do seu conserto. Por isso que as últimas coisas são melhores do que o começo. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica, veja, é Deus que nos justifica. Então, quem é que vai fazer alguma acusação? Então, Satanás, seja quem for, quem é que pode fazer alguma acusação contra, se é o próprio Deus que nos justifica? Entende? Gente, isso é a palavra de Deus que está dizendo. Agora, obviamente, se eu estou vivendo na carne, eu não posso querer, né, que, obviamente, Deus, pela graça dele, não vai deixar a gente colher toda a amargura e tudo aquilo que a gente plantou na nossa infelicidade, né, na nossa escolha errada. Mas Ele vai nos apontar o caminho correto para que a gente não permaneça ali, mas para que a gente saia. Porque quando a gente cai dentro da arca, a gente não é jogado para fora, não. Tá? A gente cai dentro da arca. A gente está em Cristo, a gente não vai cair fora de Cristo. A gente vai cair dentro de Cristo. Então, né, a gente só cai da graça quando a gente volta para a lei. Aí, realmente, a gente está buscando, literalmente, uma forma de ser acusado, carimbado e de justificado, né? Ou seja, a gente está querendo fazer contrário ao que Jesus já nos fez e nos deu gratuitamente. Quem é o louco? O que é isso, né? Então, nem ninguém em sã consciência quer buscar uma coisa dessa, não é verdade? Bem, mas sempre tem gente para ensinar o contrário disso.
Veja, parece que tem gente que não lê a Bíblia, não é possível. As pessoas, enfim, ensinar essas coisas, a pessoa não está lendo a mesma Bíblia, não. E olha que a gente está com várias versões. A gente está no grego, a gente está, né, estamos em todo, então não tem como, velho, né? Não tem como a pessoa dizer que não. Hã? Tá. Né? A gente está lendo várias versões aqui, ninguém tem desculpa para dizer que é uma na versão tal, né? A gente está explicando aqui. Então, graças a Deus pelo Espírito Santo que nos conduz. Então, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Então, é Deus que nos justifica, tá? Ele já nos justificou e justifica continuamente. Está no presente. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. Olha como diz aqui a NBV. Eu li na NVI, olha como está na NBV. Versículo 34. Quem condenará então? Ou melhor, quem nos condenará então? Foi Cristo quem morreu por nós e ressuscitou por nossa causa. Adoro essa versão aqui. Ele ressuscitou por nossa causa. Por isso que Jesus disse naquele momento, ali em João 12, 27, ou 30 e pouco ali, depois do 27 em diante, ele diz: Pai, glorifica a ti, através de mim. E aí veio uma voz do céu e disse: eu já glorifiquei, glorificarei novamente. E Jesus disse: essa voz não veio por minha causa, veio por causa de vocês. Por quê? Ele iria trazer Jesus dos mortos. Não é porque Jesus precisasse, não, porque Jesus não ia ficar lá de qualquer jeito. Jesus estava lá de forma injusta e ilegal, que ele nunca cometeu nenhum pecado. Mas ele foi levantado dos mortos. Aliás, na verdade, ele morreu, né, fisicamente, e foi levantado dos mortos por nossa causa. Viu? Ele só passou pelo que ele passou e venceu por nossa causa. Então, essa versão aqui ela é muito precisa. Nesse versículo aqui, tá? Nesse versículo aqui, você vê como quando depende apenas do homem, do conhecimento do homem, fica oscilando, mas é com o Espírito Santo a gente consegue ajustar as coisas, entende? Veja, não é que a palavra de Deus é adulterada, não é isso. Adulterada é o entendimento do homem, é diferente. Tá? Então, mas a mente do Espírito consegue conectar tudo de forma perfeita, tá? Sem traumas. Quem nos condenará então? Foi Cristo quem morreu por nós e ressuscitou por nossa causa. Ou seja, então nós somos o quê? Qual o resultado disso? 2 Coríntios 5, 21, se eu não me engano. Justiça de Deus em Cristo Jesus somos nós. Nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. É isso que quer dizer aqui. Ele ressuscitou por nossa causa. Agora nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Entende? Jesus foi tornado pecado para nos tornar justiça de Deus. Então, por quê? Porque ele cumpriu e não ficou lá na região dos mortos, não. Ele foi ressuscitado. Deus ressuscitou Jesus, o homem Jesus foi ressuscitado por nossa causa. E agora está sentado à direita de Deus. E também intercede por nós. Então agora Jesus está sentado à direita de Deus. E a vinha, essa eu vou ler aqui porque realmente é muito, Efésios 1, versículo 3. A mesma coisa que você leu, tá, Vinha? Só que o primeiro capítulo e o 3º versículo diz assim: Jesus está sentado lá, ele nos fez sentar, né? Bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, Cristo está sentado à direita do Pai para nos dar essas bênçãos espirituais. Todas, veja, todas. Não é uma, nem duas, nem três, são todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É por isso que ele intercede por nós. A gente não pode perder. É direito adquirido. Se direito adquirido é respeitado aqui no mundo, que dirá Deus, né? O justo juiz, o juiz de todos os homens. Olha, gente, isso é muito sério. Se eu fosse vocês acreditavam, tá? Porque é Deus que está falando. Não sou eu, não. Não sou eu, não. É Deus que está dizendo, tá? Foi eu que escrevi isso aqui, não, tá? Efésios, tudo carta de Paulo, tá? Do apóstolo Paulo. Efésios, Romano, não tem nada a ver com isso. Só estou aqui dando um entendimento para vocês conforme o Espírito capacita.
Só trazendo a luz, exatamente. Obrigada, meu filho. Deixei aqui a anotaçãozinha aqui, né, nas minhas rascunhozinhos. Então, quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, ele ressuscitou e está à direita de Deus. Ele está e ninguém pode tirar ele de lá. E também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Tribulações que nós passamos ou angústia? Será que isso pode separar do amor de Cristo? Quando você achar que está enfrentando aí tribulações e angústias e achar que está sozinho, será que isso pode separar você do amor de Cristo? Vamos ver? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Aqui, ó, está fundamentado sobre o Salmo 44, 22. Ele está citando o Antigo Testamento. Viu? Isso aqui é a fundamentação da lei de Deus. A lei pétrea sobre ela. Ela sobre ela. Nada de coisas externas. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Quem foi que nos amou? Você pode ler, por favor, João 3,16? Acho que dessa aí tá igual, né? Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Ou seja, quem foi que nos amou? Quem foi que amou o mundo? Deus. Foi Ele que deu o seu filho em nosso favor. Então foi Ele que nos amou. Então está tudo interligado. Pai, Filho e Espírito Santo, que está habitando em nós. O Pai deu o seu Filho em nosso resgate, para que hoje o Espírito Santo estivesse dentro de nós, nos selando como garantia da nossa redenção, quando Jesus voltar. Está tudo em família. Mas apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora. O versículo 37 na NBV, olha só como é que ele fala. Mas apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora por meio daquele que nos amou. Estou convencido de que nada poderá nos separar do seu amor. Deixa eu ler aqui o 37. Na NVI. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, ou seja, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Pois estou convencido de que nem a morte... Eu não vou ler esse versículo aqui na NBV, porque eu já li, tá? E ela está um pouquinho mais fraca. Ela não alcança o que o grego diz. O grego fala como está aqui na NVI, e eu vou mostrar para vocês, tá? Pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem a morte, nem a vida. Olha o que ele está falando, tá? Olha o que ele está falando, as perguntas que fez lá em cima. Ele está convencido, convicto, certeza plena. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios. Aqui tem uma notinha de rodapé que diz que autoridades celestiais. Ou seja, está falando de coisas dessa vida e coisa de outra dimensão, de uma dimensão e de outra. Nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não existe força. Aqui no grego diz, nem qualquer outra criatura, nem qualquer outra criatura. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Isso abre o entendimento para que qualquer coisa, que mesmo que seja desconhecida, ou seja, não deixou abertura para nada, absolutamente nada. Nada pode nos separar, absolutamente. É capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Então nada, nem fome, nem espada, nem escassez, nem nudez, nem morte, nem demônio, nada. Tá? Nem criatura qualquer, aqui o grego diz, ó, nem 38. Estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem coisas principados são as autoridades celestiais, tá? Então, ou demônios, que são esses que ficam nas regiões celestiais, tá? Que o apóstolo Paulo fala em Efésios, tá bom? Efésios 2, se eu não me engano. Então, nem altura, nem profundidade, nem alguma criatura, nem uma criatura, olha, nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está selado pelo Espírito Santo da promessa em Cristo Jesus. E aí? Isso foi ou não foi algo de deixar a gente assim, uou, que maravilha. A palavra de Deus é maravilhosa, gente. Desculpem pelo tempo, mas verdadeiramente, esse capítulo é algo que tem que ficar gravado nos nossos corações. Eu tenho certeza que é muita informação, mas vai ficar gravado aí para vocês. O Vini vai soltar, que em nome de Jesus vocês possam voltar a essa fonte, quantas vezes forem necessárias, para que vocês possam reter, porque é algo que pode ter certeza. As pessoas aí fora não ensinam, não dão o alimento genuíno, limpo, puro, para que vocês possam receber de acordo com como Deus quer. Deus quer que vocês recebam tudo que é direito dos seus filhos, para que vocês cresçam e possam usufruir das suas herdades, das nossas herdades, nossas heranças, ainda aqui nessa vida. Que nós venhamos reinar em vida e não sermos como a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim que se deve viver os filhos de Deus, tá bom?